Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. Gostaria de ler aqui essa passagem que está no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar não somente aprendendo a palavra dele, mas também repassando. E assim como está escrito aqui no livro de Esdras, essa passagem onde Esdras não somente buscou aprender das coisas do Senhor, mas também estava disposto a repassar tal conhecimento que o Senhor poderia estar dando a ele para outras pessoas. Então agradeço ao Senhor porque finalmente consegui postar o capítulo 7 do livro de Hebreus. Graças ao Senhor por essa rica oportunidade. Como eu falei no vídeo, essa foi a causa pela qual me dispus a estudar o livro de Hebreus, né? Não somente aquele versinho fechado, como muitas das vezes a gente fazia quando a gente ia dar um estudo bíblico achando que estava evangelizando as pessoas, e ali passava versos que já vinham prontos para que houvesse uma manipulação da mente das pessoas, para que cada uma atentasse às doutrinas daquela denominação. Não é diferente na IASD, assim como não é diferente nas outras denominações. Já tem os seus versinhos prontos para distorcer ou para embasar suas doutrinas, sendo que a riqueza da palavra de Deus é que estudemos a palavra por inteiro, não somente um versinho, como é ensinado muitas das vezes nas denominações. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8 do livro de Hebreus. Então devemos sempre lembrar que aqui não são capítulos cortados, aqui é um livro, e ele todo vai falar de um assunto só. O autor de Hebreus, ele está tentando ensinar aos hebreus o ministério de Cristo, porque os hebreus eles ainda não tinham se atentado, muitos deles não tinham se atentado ao ministério, não valorizavam, e os que haviam aceitado, que é o caso aqui, que muitas das vezes a gente vai ver isso, muitos que haviam aceitado o ministério de Cristo, eles estavam ainda nas antigas tradições, na antiga aliança. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Ora, quem era esse? Cristo era esta pessoa, né, que ministrava como sumo sacerdote no santuário, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Cristo, ele foi feito o nosso sumo sacerdote, e ele não operou nesse sistema terrestre, que era um sistema didático, que teve o seu fim na morte da cruz. Cristo, ele opera, né, desde então, acredito que não somente desde então, também ele passa a operar também no céu, como sumo sacerdote, realizando atos que nenhum ser humano poderia realizar por nós. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ou seja, se ele estivesse na terra, ele não seria sacerdote, porque se fosse de acordo com a questão terrestre, ele não seria sacerdote porque ele não teria vindo da linhagem de Levi, né, no caso, e já havia uma regência humana para humanos, para ali fazer os ritos do santuário, que era o terrestre, no caso. Isto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, ele recebeu de Deus essa ordenança para fazer o santuário terrestre, né, o tabernáculo, aqui, que eram as tendas, né? E ele também recebe a ordem de Deus para ordenar aquela tribo de Levi, separá-la em sacerdote e em levitas. E as pessoas, elas fazem uma confusão na cabeça dela, elas acham que a tribo de Levi é uma coisa superior, porque oferecia no tabernáculo. A tribo de Levi era como qualquer outra tribo, no caso. A questão é que ela foi separada primariamente porque eles tinham ficado
fiéis a Deus lá no deserto, quando houve aquela rebelião, né, contra as coisas do alto, eles ficaram afastados. Então Deus deu a eles, ou seja, Deus poderia ter dado a qualquer outra tribo, se elas tivessem feito a mesma coisa dos levitas. No caso, eles não se corromperam, eles permaneceram fiéis. Por isso que Deus separou essa tribo, tá certo? Não é que Deus, tipo, eles nasceram e Deus já tinha feito aquilo por eles, não. Existem coisas que a gente conquista com o nosso achegar-se a Deus. E a tribo de Levi, eles conquistaram esse ato, né, essa bênção, essa honra de carregar os emblemas relacionados às coisas do alto, porque eles dispuseram o coração para uma separação. Né, eles ficaram separados naquele ato lá no deserto, quando houve aquela corrupção lá no deserto. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto, e ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, a primeira aliança, que era através do santuário, através do rito dos animaizinhos, né? Essa aliança ela não teve eficácia, ela foi apenas uma didática usada por Deus para mostrar certas coisas à humanidade. No caso, através ali da nação hebraica. Então, ela não teve eficácia, ela não tinha eficácia. A eficácia era somente através do sangue que já havia sido prometido desde a fundação deste mundo. Esse Cristo que viria, esse Cordeiro que seria morto, não foi de uma hora para outra. A palavra de Deus diz que esse plano já havia sido desde a fundação do mundo. Não foi anterior à fundação do mundo, foi desde um projeto paralelo à fundação do mundo, foi desde a fundação do mundo. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. É interessante que aqui o livro de Hebreus, ele relata para nós que a aliança, essa primeira aliança, ela foi feita lá no Egito, através da morte do cordeiro lá no Egito. Então ela não nasceu dentro do santuário em si, ela nasce ali no Egito, porque foi necessário passar na porta dos filhos de Israel o sangue do cordeiro que Deus havia ordenado que eles matassem e que eles comessem, e que eles não deixassem nenhum pedaço para depois. Então aquilo ali já estava simbolizando o que viria depois, que era a aliança do santuário, que ambas, né, todo esse contexto apontava para o Cordeiro Celeste, que era, no caso, o Cristo de Deus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Notamos aqui que Deus, ele fez uma nova aliança à sua morte. Essas leis, no caso, que eram mandados colocar na testa, também eles colocavam na mão, colocavam no umbral da porta. Então o Senhor disse, não vai mais ser assim não, vai ser na mente, tá certo? Vai ser no coração de vocês, que eu vou inscrever. Então todo aquele que quiser ser meu filho verdadeiramente, eu vou inscrever na mente dele, no coração dele. Para quê? Para que não se apague mais. O Senhor, ele fez uma nova aliança, diferente da anterior. A anterior, ela era totalmente didática, ela era palpável, né? Assim, ela era uma coisa que as pessoas, elas hoje em dia, elas têm muito isso, elas têm que pegar para ter fé, né? Se elas não vê ali, se elas não tocar, eu tenho que tocar no lenço ungido, eu tenho que tocar na água ungida, eu tenho que tocar na roupa do mestre tal, do apóstolo tal, do pastor tal, do padre tal, do profeta tal, tenho que tocar, né? Então Deus não é mais assim. Vocês vão ter que ter, a fé de vocês vai ter que ser real, né? Baseada numa coisa que vocês não veem, mas vocês vão saber que ela é de fato, o que vocês creem é de fato real e existe, que no caso é ele. O Senhor, ele disse que ia escrever na
tábua do nosso coração, ou seja, na nossa mente. Então, todo aquele que quer ser verdadeiramente filho de Deus, ele já sabe que vai andar de acordo com essa vontade do Senhor, de acordo com a sua lei, de acordo com o seu querer, vai renunciar, vai carregar a sua cruz, né, e vai renunciar ao seu eu, as suas vontades, as suas paixões, seus prazeres a cada dia. Porque isso é viver de acordo com a lei de Deus. Se a pessoa adulterava ou não adultera mais, porque ela vai renunciar ao adultério. Se ela mentia, se ela roubava, se ela levantava falso testemunho, ela não vai mais querer praticar isso. Por quê? Porque está escrito aqui na mente dela, não faça, não é certo, não pode, porque está aqui na mente dela. É uma coisa natural na vida do Filho de Deus. E ele vai se adaptando a cada dia, vai lançando fora a sua criatura anterior e vai se apegando agora às coisas do alto. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Não é interessante isso aqui que o autor de Hebreus ele traz aqui para nós, porque isso aqui é uma passagem que não é dele, ele está apenas dizendo que se cumpriu o que estava escrito. Então, as pessoas não devem desconectar o Antigo Testamento do Novo Testamento, são coisas que estão conectadas, tá certo? Estão ligadas. Um faz parte do outro, são as duas testemunhas. Então, nós devemos andar de acordo com esses dois testemunhos. Ele está dizendo aqui que quando acontecesse o sacrifício da cruz, o Senhor iria colocar na nossa mente, e não somente na mente do Filho de Deus, né? Aqui fala que toda a humanidade ela iria ter conhecimento, tá certo? Do que ele deveria fazer certo ou errado. Então é uma questão de escolha. Cada dia a pessoa deve escolher, vai seguir ao Senhor ou vai seguir a carne? Vai seguir ao Senhor ou vai seguir o príncipe deste mundo? Então todo dia existe uma questão de escolha entre eu e o Senhor, entre eu e a minha carne. Conheço ao Senhor porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso é interessante, porque quando eu era criança, apesar de eu ir na denominação católica apostólica romana, ali não existia ninguém que dissesse quem era Deus, nem em casa também, minha mãe também não falava quem era Deus, minha mãe não ensinava a gente a rezar, essas coisas assim não. Mas eu sabia, existia um ser que falava na minha mente. Ele falava quando eu fazia coisa errada, ele me consolava quando eu estava triste. Então, esse ser era real, e ele é real. Por isso o Senhor está dizendo aqui. Você lembra que no Antigo Testamento, se você for analisar o Antigo Testamento, você vai ver que Deus vai disponibilizar o Espírito dele para algumas pessoas. Ele vai ungir algumas pessoas, né? Aquelas pessoas que foram escolhidas para serem reis, para ser profetas. Você vai ver que vai existir isso. Fora isso, Deus disponibilizava o fôlego para as pessoas, e elas também sabiam o que era certo e o que era errado. Só que nos últimos dias, o Espírito de Deus, ele foi impulsionado, ele desceu sobre a humanidade com um impulso muito maior, para que essa humanidade ela possa entender com mais ênfase, até porque é uma humanidade já bem mais desgastada, né, bem mais desobediente. Então, o Espírito de Deus é como se ele tivesse descido com muita força sobre a humanidade, para que ela possa possa entender o plano da salvação de uma forma urgente e necessária, para que elas possam fazer as suas escolhas diárias, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então, o Espírito, ele foi agora derramado sobre todos, a partir da morte da cruz. Então, é muito interessante isso, a gente entender que o Senhor, ele trabalha com muita compaixão, com muita misericórdia, né, para que a humanidade ela possa encontrá-lo. Então, não existe isso. As pessoas hoje em dia elas dizem assim, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Não, o próprio Paulo, lá em Romanos, se eu não me engano, ele vai dizer para nós que o evangelho já foi pregado. Ele vai dizer para nós isso lá em Romanos, que o evangelho já foi pregado. É um engano que está sendo posto na cabeça deles nas denominações. Não existe evangelho sendo pregado, o evangelho já foi pregado. O próprio Cristo, ele era o evangelho. E hoje toda a terra sabe quem é o Cristo, sabe? E pode as pessoas não quererem Cristo,
pode as pessoas não quererem o sacrifício da cruz, essa salvação. Pode não quererem, mas o evangelho já foi pregado, tá certo? Então, o evangelho ser pregado, isso não queria dizer que a volta de Cristo aconteceria. Não, ele disse assim, ó, e este evangelho será pregado em toda a terra, então virá o fim. Virá o fim de quê? A partir do momento que o evangelho foi pregado em toda a terra, foi posto ali o fim. Pronto, aqui já se inicia agora o fim, entendeu? Ele não disse que ele viria. Onde é que está escrito que Cristo viria após ele pregar, após o evangelho ser pregado? Onde é que isso está escrito? Não. Ele falou que aí viria o fim. Aí ele vai começar, aí ele vai falar lá no livro de Mateus 24 sobre esse fim. Então, a gente tem que entender isso, que as pessoas, elas mentem para as outras, assim como mentiram para mim, dizendo que o evangelho, falta tantos países para o evangelho ser pregado, você tem que fazer isso porque o evangelho tem que ser pregado. Não, o evangelho já foi pregado, ele já foi pregado, a partir da morte da cruz, a partir da evangelização dos apóstolos, porque essa palavra apóstolo quer dizer enviados, eles eram enviados de um lugar para outro. Por isso eles eram chamados apóstolos, discípulos e apóstolos, porque eles aprenderam como discípulos, depois eles se tornaram apóstolos, eles foram enviados. Tanto é que muitos apóstolos morreram em lugares diferentes, porque eles estavam ali pregando o evangelho. Então as pessoas, elas são enganadas e muitas não abrem os olhos para isso. Voltando aqui para o livro de Hebreus. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Para as iniquidades da humanidade, ele usaria de misericórdia. Aqui não está dizendo que Deus ia passar a mão nas iniquidades, ele usaria de misericórdia. Teria compaixão para que todos nós nos arrependêssemos. E verso 13, que é o último verso do capítulo 8. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O autor do livro de Hebreus, ele tinha uma grande luta com os hebreus, porque ele queria que os hebreus entendessem que eles não precisavam mais praticar a antiga aliança, matar animais, continuar no ato da circuncisão, que o ato da circuncisão, ele vem antes do santuário. Eles não precisavam mais praticar aquilo. Aquilo tudo já era anulado, já tinha sido anulado. E por eles continuarem praticando isso, eles estavam anulando o sacrifício de Cristo, a nova aliança. Essa era a luta dele, a luta do autor de Hebreus. Essa era a questão que ele queria expor ali para os hebreus. Vocês estão anulando a segunda aliança, ao invés de anular a primeira. A primeira aliança já foi anulada, meus irmãos, porque entrou em vigor a segunda aliança, a aliança superior, que foi a morte do verdadeiro Cordeiro. Então, eles não estavam vivenciando com a totalidade que Deus quer, esse entendimento, né? Essa prática que era vivenciar a nova aliança. E isso não é diferente hoje em dia. Muitas pessoas, elas agem da mesma forma. Por exemplo, existem judeus que não aceitam a Cristo, então eles ainda estão na primeira aliança. E existem muitos cristãos, né, que as pessoas, né, que se dizem cristãos, eles estão aí causando uma confusão na cabeça deles, porque ao invés de eles viverem a segunda aliança, eles estão perdendo tempo, brigando, misturando as coisas, né? Como a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 7. Eles estão questionando coisas que não é para ser questionada, e estão vivendo coisas que ainda faz parte da antiga aliança, muitas das vezes, e estão tirando fora coisas que não é para ser tirado. Então é uma bagunça tanto do lado do povo que não aceita Cristo, e é uma bagunça do lado dos cristãos. Então, não basta só ser cristão, tem que viver a palavra, né? Tem que realmente andar naquilo que a palavra diz que deve ser feito, no caso, deve ser vivido, né, no caso. Então, esse foi o livro de Hebreus, né, o capítulo 8 de Hebreus, que traz aí para nós, mais uma vez, o autor dizendo para os hebreus, e ele vai continuar enfatizando a mesma coisa, que os hebreus, eles têm que viver na totalidade da segunda aliança,
e não mais da primeira aliança. E esse livro já está dizendo, é livro para os hebreus. Porém, hoje, se não fosse necessário, ele não faria parte da nossa vida. É por isso que ele ainda está aqui. Por quê? Porque o povo faz confusão do mesmo jeito. O povo se diz cristão, mas faz confusão do mesmo jeito com as escrituras. Então, eu espero que esse ensinamento seja gravado no nosso coração, assim como ficou a palavra no coração de Esdras, né? Assim como ficou no coração do autor de Hebreus, e que possamos não somente gravá-la no nosso coração, possamos vivenciá-la e também repassar a outros que ainda não entendem o que está aí escrito para nós. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.